Olá, boa noite. Estamos iniciando mais uma live aqui na minha página. Hoje, aliás, diga-se de passagem, é o primeiro dia em que estou aqui somente na página. O meu perfil dia 15, né? Meia-noite de ontem para hoje. O que aconteceu com ele, pá? Sumiu! Sumiu, puf! Meu perfil sumiu. Já tem 2 zoinhos olhando para mim aqui. Uma é a Luana. Boa noite, Luana. Ali, uma boa noite para Luana. Olá, Luana. Seja muito bem-vinda. Fabiana agora está aqui concentrada, tá compartilhando essa live. Hoje não mais o perfil, que ele já está fora do ar, mas o perfil da Fabiana Marques e no grupo Mentes Vencedoras, certo, Fá? Certíssimo. Porque hoje a gente vai falar de um assunto seríssimo, né? Qual que é o tema? Hoje vamos falar sobre bullying. Exato, o que que ele é, o que que ele causa. A gente vai falar desde o comecinho lá. Selma, boa noite, seja bem-vinda, Selma. Sempre conosco aqui, iniciando essa live. A Luana também compartilhou lá, viu, Fá? Tá compartilhando junto com você. Tá colocando o link pra turma? Então, no meu não vou conseguir pôr. Vou ter que pôr no meu, né? Só no meu Face. É, e você compartilha lá na sua página, no seu perfil e coloca o link. Estou aqui passando as instruções para a Fabiana, porque até ontem ela estava entrando na minha página através do meu perfil. Hoje é através do perfil dela, certo? Isso mesmo. Porque o meu perfil, ó, puf, meia-noite ele sumiu, a carruagem virou abóbora. E eu vim aqui para a página para interagir melhor com você, tanto aqui como no grupo Mentes Vencedoras. Também a Fabiana. Fabiana, quem olhar lá, a Fabiana Marques agora mudou também a capa dela do Face, né? Ah, fiquei chique agora. É, hipnoterapeuta, analista de perfil comportamental. Ai, quem fez a minha capa foi ele. Fui eu que fiz a capa dela, né? Gosto de trabalhar com isso daí. Enfim. E aí, já tá pronto aí? Já. Que horas são aí no horário oficial de Mentes Vencedoras? 10:01. 10:01, hora de começar o nosso bate-papo. Ah lá, a Luana, viu, Fá? Assisti alguns vídeos no canal já, amanhã verei mais. E aí, Luana, o que você tá achando dos vídeos lá no canal? Tem muita coisa ali, tô criando ali, criei uma playlist só de hipnose. Gostou dessa sessão do nosso canal? Tô abastecendo e vou abastecer muito sobre hipnose. Semana que vem a gente vai falar mais sobre hipnose. Mas, Luciano, por que de repente você está focando mais em hipnose? É por causa da formação? Não, na verdade eu sempre foquei bastante em hipnose. A Selma falou que ficou linda a sua capa. Ah, obrigada. Foi ele que fez, Selma. Pois é, com muito amor para essa mulher que tanto demonstra amor para mim. E muito bom gosto. Gratidão. Mas por que a gente está falando muito da hipnose? A Bruna chegou. Olá, Bruna, que saudade. Aí, Luana, a Bruna chegou, Luana. Sentimos a falta dela nas últimas 2 lives, é ou não é? É, a Luana colocou que gostou muito também. Legal, Obrigada. legal. Gratidão, Luana. Então, o que acontece, gente, porque eu sempre falei bastante de hipnose. Logicamente que quanto mais o meu trabalho se afunila para a hipnose, a gente trabalha muito com a ericksoniana, eu misturava ali induções com a hipnose clássica, né? Mas hoje, mais e mais, a hipnose é presente no nosso trabalho. Inclusive, né, a Bruna estava na correria com as crianças, é isso aí. Pois é, criançada, a mamãe está correndo sempre, né, Bruna? Mas a hipnose, hoje, por exemplo, eu já não atendo pessoas que dizem: mas, Luciano, eu não quero hipnose. Que já aconteceu isso, sabia? A pessoa ela vinha com uma série de crenças equivocadas sobre hipnose e aí dizia que não queria ser atendido com hipnose. Hoje eu não atendo com nada que não seja com hipnose. Hipnoterapeuta. Não quer. Então a gente vai falar muito semana que vem sobre hipnose, mas hoje a gente vai falar sobre bullying. Bullying, que é um negócio muito sério. A Luana, verdade, Bruno? Bom te ver aqui, vocês são incríveis, é verdade, é verdade. Bruna, já chamou a Sandra também? Luciano, a hipnose pode ser feita à distância? Pode sim, Bruna, vou fazer agora com você. Bruna, lembre-se agora de um momento na sua vida em que você estava num lugar paradisíaco, um lugar que trouxe paz para você. Coloque um sim para mim assim que você se lembrar desse local. Estou esperando aqui o seu sim.
Use a tua imaginação, o teu foco. Ok? Isso, legal, Bruna. Tô vendo que você chamou o pessoal do grupo. Isso ajuda você a lembrar. Sim, ela colocou. Bruna, esse lugar que trouxe todo esse sentimento para você, lugar paradisíaco, lembre agora o que você via que tanto deixou você ali encantada, considerando esse lugar paradisíaco, usando a sua respiração para que você possa mais e mais se lembrar das imagens que você presenciou, aquilo que você sentiu, que entrou pelas suas narinas, aquele cheiro agradável que remete você imediatamente para aquele lugar, o som que você ouviu e principalmente o que você sentiu. Ok, Bruna, pode voltar para cá, para a live, porque com certeza sua mente foi lá, mesmo você ouvindo a minha voz, a tua mente fez você lembrar muita coisa desse lugar paradisíaco. Sim ou não? Confirma aí para mim. Se eu tiver errado, você me corrija. Eu estou esperando aqui. Se eu tiver errado, a Bruna me corrige. Sim? Ok. Pois é, Bruna, o que acontece é o seguinte... Logicamente que dá para hipnotizar se você se permitir. Na verdade, eu não consigo hipnotizar nenhuma pessoa nesse mundo. E nenhum hipnoterapeuta, hipnólogo, hipnotista consegue hipnotizar ninguém nesse mundo. A hipnose não existe. O que existe é a auto-hipnose. Então, se você se permitir, concentrando na indução como a que eu fiz aqui, você automaticamente entra no transe, mas é você que entra. Eu só entro com a indução e você entra com a concentração e a criatividade, a imaginação, certo? O que é, Pá? Ela tem como entrar em transe, né? Mas não tem como ser aplicado, que eu acho que é o que ela está perguntando. Exato, lógico. Não tem como você aplicar nenhuma técnica, nada. Sim. Isso é impossível, não dá. Mas assim, mais para um relaxamento, ela com ela, né? Isso sim. Dá para, por exemplo, ajudá-la a desenvolver uma técnica aí de auto-hipnose para você poder fazer esse trabalho com você. Certo? Bruna, é o seguinte, depois até vou entrar em contato com você no Zap, eu te explico melhor essa questão da hipnose, porque não dá para fazer uma terapia com hipnose, até você pode fazer, só que ela não vai ser... Nada em termos de surtir efeito. Eu não quero simplesmente fazer uma terapia. E se alguém disser isso, fuja, tá certo? Terapia online, esqueça. Terapia online tem que ser presencial, porque existem algumas questões que precisam ser trabalhadas e não dá para trabalhar à distância, né? Quem conhece hipnose sabe o significado do termo ab-reação, certo? Sim. Então, tem que se trabalhar presencialmente. Tudo bem? Para você fazer a terapia. No mais, você já entrou num transe hipnótico quando a sua mente foi lá, naquele lugar paradisíaco. Ela está perguntando aqui, né, se isso vê traumas também. Vê, mas você tem que estar ali presencial, né, que é para ser trabalhado mesmo. Eu vou entrar em contato contigo, Bruna. Daí a gente conversa melhor, eu tiro suas dúvidas, tudo bem? A Luana concordando, a Luana conhece bem de hipnose, muito legal. É hipnotista, Luana, ou é hipnoterapeuta, né? Porque os dois caminhos são maravilhosos, né, Fá? Verdade. Sensacionais, né? Ou, de repente, você é hipnotista e hipnoterapeuta também? Acho que ela comentou na outra live, certo. Que ela não é clínica. Não é clínica, é hipnotista. Conhece bem, a Luana conhece muito de hipnose também. Mas legal, vamos falar do bullying? Vamos lá. Vamos pro tema de hoje? Nosso tema, né? Ok, então agora você pergunta, se eu souber, digo que sei, se não souber, digo o quê? Não sei. Tá bom? Então, manda a brasa. Vamos começar pelo tema, né? Já que é bullying. O que é o bullying e o que ele causa? O que ele causa? Vamos lá, então. Poxa, aí você já matou o tema. Esclareça, por favor. Bom, eu não vou ficar explicando definição de Wikipedia, tá? Eu vou falar numa linguagem clara. O que é bullying? Você imagina o seguinte... Aliás, eu vou falar o que não é bullying. Olha lá, Luana, hipnotista, pretendo me tornar hipnoterapeuta. Legal, Luana, show de bola. Vamos entender o que não é bullying primeiro. Uma discussão acalorada, momentânea, espontânea, agressiva,
isso é uma discussão acalorada, agressiva, espontânea, momentânea, não é bullying. Sim. O que acontece, o que é o termo bullying? O termo bullying vem do inglês, que significa o seguinte, o valentão. Então, numa tradução livre para o português, seria o valentão no gerúndio, valentando. Eu estou inventando aqui um termo, valentando. É o valentão agindo no momento presente, certo? Uhum. Então ele está dando uma de valentão naquela hora, ele está valentando, estou inventando esse termo. E quando há o quê? De um lado, uma pessoa ou um grupo de pessoas mais forte do que do outro lado, que também tem um grupo ou uma pessoa mais fraca. Pode ser uma pessoa praticando bullying contra outra pessoa, pode ser um grupo de pessoas praticando bullying contra uma pessoa só ou contra um outro grupo. Uhum. Geralmente, né, é o grupo mais forte que aplica o bullying no grupo ou na pessoa mais fraca. E o que é isso? É uma agressividade, às vezes física, às vezes emocional, às vezes das duas formas, que ao se repetir, vai fazer o quê? Vai fazer com que se destrua o espírito de um ser humano. Quando ele deixa de se sentir um ser humano, uma pessoa valorizada, quando ele deixa de se sentir bem com a vida, quando ele se recolhe, quando aquilo, pela repetição emocional, né, de uma emoção extremamente negativa e destrutiva, acaba por destruir tudo aquilo que há dentro, tudo aquilo que é valioso dentro de um ser humano, ele se recolhe e não consegue mais levar a sua vida de uma forma que ele deveria levar, uma vida normal. E às vezes esse bullying acontece o quê? O que ele causa? Às vezes o bullying acontece na infância. No caso aí você falou de grupo, né? Um grupo que pratica o bullying com outras pessoas, certo. Outro grupo. Mas isso pode acontecer de uma só pessoa. Por exemplo, eu fazer bullying com você? Pode também? Geralmente é uma pessoa mais forte e faz com uma mais fraca. Sim. Né? Então, a pessoa que ela tem um porte físico maior, tal, ou uma pessoa que tem ali uma... É praticamente, vamos dizer assim, um assédio moral. Né? Uma coisa que se repete do mais forte para o mais fraco. Sim. E o mais fraco ele vai perdendo o quê? É tanta pancada que ele vai perdendo a sua capacidade de resiliência. Sim. E isso daí, quando acontece, por exemplo, na infância ou na adolescência, vai explodir num adulto, ou agressivo, ou recolhido, ou revoltado, ou com baixa autoestima, ou depressivo, ou suicida, enfim. É um estrago emocional muito forte que vai precisar de um retrabalho, de uma reprogramação mental para que se tire a pessoa desse looping negativo. Uhum. E para ser considerado bullying, ele tem que existir uma agressão ou não? Sempre vai ser uma agressão física, moral física, ou emocional. E não é por exemplo, uma agressão momentânea. Mas ela pode ser só verbal. Pode ser verbal. Pode. Opa, você imagina um grupo de garotos de 14 anos cercando um garoto de 12 anos, né, que é bem mais fraco. Então, 5 garotos de 14 anos cercando um garoto de 12 e começa a tirar sarro, humilhar verbalmente essa criança, e ela não tem como explodir, colocar aquela tensão para fora, porque ela está num número menor e ela está sentindo acuada. Ela não tem como extravasar isso daí. Uhum. Essa pressão, ela vai se fazendo, porque o bullying, veja bem, ele se caracteriza por uma repetição dessa situação. Sim. Então é sempre aquele grupo ataca aquela pessoa, aquele grupo ataca aquela pessoa, ou então aquele mais forte ataca aquela pessoa, aquele mais forte ataca aquela pessoa. E essa recorrência vai fazendo o quê? Vai fazendo uma teia sináptica na mente da pessoa que vai destruindo o seu emocional. É uma teia sináptica altamente destrutiva, ou seja, as conexões entre os neurônios, as sinapses acontecem de uma tal forma e eles se conectam com aquela revolta, aquela sensação de incapacidade, aquela sensação de baixa autoestima, onde é retirada dessa pessoa
o seu valor, né, interior, enfim. Então, o bullying é quando esse negócio ele é recorrente, aí o estrago é um estrago que acontece que pode levar, por exemplo, a um comportamento suicida. Sim. No caso, um apelido que a pessoa não goste, e eles percebem, né? Uhum. Geralmente assim, os amigos percebem que ele não gosta de Sim. ser chamado por tal apelido lá, e eles começam a chamar, isso é um bullying. Se isso for recorrente e for algo que incomode muito a pessoa, então, por exemplo, você imagina uma criança que ela tem uma cicatriz e apontam aquela cicatriz e tirando sarro, expondo a pessoa, né, de uma forma incessante. Isso daí é um bullying, é algo que vai causar um estrago muito grande, emocional e comportamental. Olá, Sandra, seja bem-vinda! A Bruna colocou aqui, ó. Eu sofri muito bullying na infância por ser muito magra. Tanto que sentia vergonha e comecei a querer usar roupas largas ou de mangas longas e calças compridas. Uhum. É o que eu comentei com você hoje. Eu também, eu era chamada de magrela, né? Tinha amiga que chamava magrela, magrela. Uhum. Não é legal. Não. Não é legal. Não é legal, porque é o seguinte, gente. Todo mundo tem espelho em casa. Verdade. Né? Eu acho legal quando a pessoa chega, né? Agora é o contrário, né? Nossa, como você emagreceu, né? Mas quando eu estava 34 quilos maior, há 5, 6 meses atrás, 7 meses atrás, às vezes acontecia, né? Da pessoa encontrar comigo e falar, nossa, como você está gordo. Né? Quer dizer, gente, eu tenho espelho em casa. Eu sei como é que tá. Né? Agora, só que é o seguinte, eu já não estava esquentando a cabeça, eu não esquento a cabeça com essas coisas há muito tempo, mas as pessoas esquentam a cabeça. E assim, a pessoa fala, como você tá magra, como você tá gorda, como você tá feia, como você tá nariguda, como você tá cabeluda, cheio de espinha, aquela fase e tal. A pessoa falar isso daí não é um bullying. Agora, quando é uma questão repetida, né, o tempo todo ali, recorrente e de uma forma muito, muito humilhante, agressiva, expondo a pessoa, né, isso daí, aí sim é uma questão de bullying, sim. E aí tem que se trabalhar. Por quê? O que o adulto é? O adulto ele é uma repetição comportamental daquilo que ele foi quando criança, até principalmente os 5 aos 9 anos. Aquilo que se solidificou, entre aspas, né, usando metaforicamente o termo solidificou, aquilo que se solidificou sinapticamente dentro da mente de uma criança, principalmente entre os 5 e 9 anos, é aquilo que vai ser essa criança gritando lá dentro para o resto da vida do adulto. Essa criança nunca morre, gente. Então, se essa questão lá daquele bullying não for resolvida, né, o que vai acontecer? Não adianta diagnóstico. A gente estava falando sobre isso hoje, né? Diagnóstico acontece no nível consciente, mas as questões realmente que influenciam o resultado da vida de um ser humano acontecem no nível subconsciente. Exato. Então, se não for lá falar com aquela criança que sofreu tudo aquilo na formação da sua identidade e mostrar, olha criança, e esse comportamento é um comportamento para te defender, né? E fazer a reversão, a ressignificação disso, essa criança vai gritar lá dentro, sem o adulto saber que é a criança que está gritando. Ele acha que é qualquer outra coisa. Nem entende, né? Nem entende. Tá Por que eu sinto o que sinto, reajo como reajo, tenho ação como eu tenho, me emociono como eu me emociono, perco o controle do jeito que eu perco o controle em determinadas situações. É aquela criança escondidinha no subconsciente que, se não for um trabalho terapêutico de visitar essa criança, e como que você visita essa criança? Só através da hipnose. Hipnose. Não tem outro meio, né? Tem outro caminho. outro meio. O que acontece é o seguinte, não adianta você ficar com o diagnóstico. O diagnóstico está na parte lá de cima, bem nesse pedacinho aqui, no fiozinho de cabelo, é o diagnóstico, é o nível consciente. O subconsciente é o restante que está na mente, tudo lá para baixo, onde não se enxerga.
somente, é o único farol que tem para jogar luz lá no subconsciente, efetivamente é a hipnose. Não tem jeito. Então, é importante se entender isso. Porque se a pessoa não entender isso, ela vai ficar diagnóstico em diagnóstico. Aí quem trabalha com diagnóstico, a gente até falei hoje para um cliente aqui, gente. A pessoa, mas o que eu tenho? Eu falei, ó, você quer um diagnóstico? Ele falou, quero. Eu falei, procure um médico ou um psicólogo. Eu não dou diagnóstico. Eu dou ferramentas para você resolver a tua vida já, agora, se você quiser. Mas eu não ofereço diagnóstico, porque diagnóstico não presta para nada, está no nível consciente. De diagnóstico em diagnóstico, se eu ficasse com diagnóstico, eu estaria com diabetes até hoje. O que eu fiz foi o quê? Eu trabalhei a minha força mental para mudar hábitos e reverter o que tinha que ser revertido. E acabou, e é uma tomada de decisão já, agora. Uhum. Não daqui a 5 segundos, onde eu começo a pensar, mas e se... E se sabe como é que é? Começa a racionalizar, e o diagnóstico está na racionalização do problema. O problema não é na racionalização que se resolve, é no sentimento que se resolve, é na emoção que se resolve. Entender isso é fundamental. Sim. Porque senão a pessoa vai viver uma vida de desgostos. Uma vida em que não é gostoso se viver, com baixa autoestima. Uhum. Tá certo? A criança tá lá dentro, tem hora que ela chacoalha, a pessoa sente aquela ansiedade, aquela agonia, aquele pânico e acha que é o quê? Acha que é um evento recente. Não, o evento recente só reforçou o que a criança sentiu lá um dia. Tá certo? Aciona, né? E a pessoa pensa que é um evento recente, vai tratar o evento recente. Mas quando ele vai para a hipnose, descobre que aquele evento era só um reflexo de outra coisa que não tinha nada a ver. E aí fica tomando remédio. E aí fica tomando remédio, fica se arrebentando. E o problema está lá atrás. E o problema está lá atrás. Então o bullying, é importante se entender isso daí, porque o bullying, a pessoa que sofre o bullying hoje, esse negócio vai explodir, sabe quando? Lá na frente. Lá na fase adulta. Às vezes até quando tem o filho, né? Sim. Aí vê o filho passando por alguma coisa, o dele vai despertar. Papais e mamães que estão assistindo essa live, preste atenção no seu filho, no comportamento do seu filho. Se de repente ele começou a ficar mais quieto, se de repente ele começou a não querer ir para algum lugar, para a escola, principalmente, não querer estar próximo de parentes, preste atenção no seu filho. Uhum. Preste atenção, porque a criança, tudo isso ela está dando a sua comunicação para o mundo. Observe a mim. É isso que o seu filho está dizendo o tempo todo para você. Observe a mim, porque eu estou dando sinais se tudo está bem ou não. Se o teu filho começa a não querer ir para lugares que antes não gerava nenhum desconforto para ele, tem coisa ali. Uhum. Tem coisa ali. E se isso não for trabalhado, sabe onde que vai explodir isso daí? Quando ele for um adulto, se tornando um adulto violento, com baixa autoestima, enfim. Aí o negócio pega. Certo? Exatamente. Luana, bora chamar o pessoal. Todos estão todos quietos, né? Tô mesmo, pois é. Pois é. Hoje o povo tá quietinho. Mas a Luana tá fazendo a vez de todo mundo. Continue, Luana. Vamos lá. Gostei da pergunta da Bruna também. Acho que o povo tá se arrumando pra balada. Pra balada, pois é. Eu tô aqui, cara. Eu gosto pra caramba da live. Gosto de me entreter com as pessoas e entreter as pessoas com assunto de qualidade. É isso aí. E aí, Fá, o que mais? Bom, o que mais? Deixa eu ver. Senão eu já vou desligar aqui, ó. Existe a gente mesmo fazer um bullying com a gente? Acabar praticando inconscientemente um bullying? Não. Você pode reforçar, por exemplo, crenças limitantes, crenças negativas. Quando você repete, por exemplo, eu sou burro. De onde está esse sou burro? Alguém já falou. Em algum momento, isso foi colocado no programa padrão, lá na mente subconsciente, e a pessoa, né, como num vírus, clicou em cima, ou seja, eu aceitei isso como verdade. Toda vez que você repete, você reforça essa fenda sináptica, tá certo? E reforçando isso, você amplia essa crença e isso vai limitar os seus resultados, porque se você imagina, você acredita que você é burro, para que você vai estudar? Para que você vai se desenvolver? Enfim. Mas não é um bullying. O bullying acontece
de fora para dentro. Sim. Tá Tem certo? que ser de outro. Exatamente. Vindo Isso de outra daí é o quê? pessoa. Isso daí é um reforço negativo, mas não pode ser Isso seria um considerado bullying. efeito. É um efeito. A causa pode ser o bullying. Pode ser o bullying. E provavelmente o bullying, se não for a causa desse efeito, pode ser a causa de outros efeitos até mais graves. Ou menos graves. Mas geralmente o bullying ele traz um efeito devastador. É uma causa que gera efeitos devastadores na vida de um ser humano. O bullying é fogo. O bullying arrebenta. E essa crueldade, só concluir aqui, essa crueldade, porque o bullying é um meio de crueldade. Sim. Você vê essa crueldade já acontecendo em crianças de 5, 6 anos. Só que você pega um bebezinho, gente, é importante isso que eu vou dizer. Você pega um bebezinho, o bebezinho tem alguma crueldade? Nenhuma. É um docinho, não é? Totalmente puro, inocente. Onde que ele aprende essa crueldade que vai explodir já na escolinha? Na pré-escola, na primeira série, segunda série? No ambiente, né? Que ambiente? O que tem no Onde ambiente? cresce, né? Adultos. Adulto. Às vezes é o próprio pai, geralmente pais, é o próprio pai e a própria mãe. Aí vai para a escola, é a professora que arrebenta mais e mais. É a professora que grita, que chama de burro, que fala se você não parar para... Olha, gente, eu sou filho de professores. Mas isso não isenta a classe, e às vezes até, né, meus pais podem ter colaborado de alguma forma, principalmente minha mãe que mexia mais com criança, por falta de conhecimento. Então, primeiro, quem mais gera trauma e quem mais gera comportamentos agressivos em crianças e adolescentes, que vão se tornar adultos, são os pais. Depois dos pais, os professores. Por quê? Falta de conhecimento. Gente, isso que eu estou falando para vocês devia ser matéria de formação de professores. Hipnose tinha que ser matéria de formação de psicólogos, psicanalistas. Aliás, os psicanalistas só não têm hoje hipnose na sua formação, sabe por quê? Porque Freud abandonou a hipnose e foi para a livre associação porque ele não sabia aplicar a hipnose, que na época demorava muito, que era o mesmerismo. Era a hipnose de Mesmer. O mais interessante, né, a Bruna colocou coisa aqui, mais interessante até que a gente vê é que as crianças, elas não falam para os pais que estão sofrendo bullying, elas não contam. Então, se os pais não prestarem atenção na reação dessas crianças, dos filhos que vão ficando meio estranho, meio diferente, vai mudando o comportamento, e devido ao quê? Quem pratica o bullying, eles ameaçam. Muitas vezes. E outra coisa, muitas vezes a criança tem medo, sabe do quê? De todo um vexame que ela possa passar se os pais forem lá defendê-la. Às vezes nem dos tem amiguinhos. ameaça, nem tem. E ele se cala assim. Muitas vezes tem ameaça. Sim. Muitas vezes tem ameaça. Mas às vezes é até medo do vexame. Então ela se encolhe. E não adianta. Pai, mãe, preste atenção no teu filho. Dificilmente ele vai contar. Por exemplo, se o seu filho começa a não querer ir na casa de um parente que ele sempre foi e reagiu bem, toma cuidado. O teu filho pode estar sendo abusado sexualmente. Toda mudança de comportamento de uma criança tem que ser averiguada, tem que ser levada a sério. E todos da família ou da escola são suspeitos de uma mudança repentina do comportamento do teu filho. Observe o teu filho para o bem dele. Diz aí. Da Bruna colocou aqui, ó. Isso é muito complicado mesmo. A maioria desses atirados que invadem lugares como escola e matam dezenas de crianças, acho que é atiradores, né? Dezenas de crianças tem a ver com bullying sofrido na infância. O bullying que sofri me deixou com uma marca que me incomoda até hoje. Tenho muito incômodo com o meu peso, por não conseguir ganhar peso e por perder rápido demais, em casos de algo que me tira a paz. Ou em caso de crises, como foi dessa última vez que perdi 10 quilos em um mês. É atiradores mesmo, ela colocou aqui em cima. Realmente E fica, né? Isso tem que ser trabalhado. Sim. E vai ter que pegar lá no ponto de quando aconteceu o fato, né? Quando começou, seria? No ponto original. Tem que voltar, tem que reviver aquela questão. Para poder se trabalhar e começar a gerar, enfim, a gente não vai falar tecnicamente aqui como que é o processo, mas trabalhar a resiliência que se foi perdida naquilo. Sim.
Então, isso se repete hoje na vida da Bruna, uma coisa que aconteceu lá atrás. Que tem como acabar com esse incômodo. Tem. Mas a Bruna, a questão é, Bruna, você está realmente disposta a acabar com isso? Se você colocar sim, acabando a live, eu entro em contato com você e vou oferecer todo o suporte que você precisa, tá certo? Mas é possível acabar sim, mas a pessoa tem que querer muito. Porque tem gente que chega pro hipnoterapeuta e acha que o hipnoterapeuta é milagreiro. E não é. O hipnoterapeuta, ele dá a direção como um GPS. Entendeu? Então, o que o GPS tem aquela voz daquela mulher, né, o tempo todo lá? Vira para a direita. 3 quadras, 200 metros, vira para a esquerda. Mas ela não vai pegar o volante da pessoa e falar, olha, se você não virar para a esquerda daqui a 3 quadras, eu vou pegar o volante e seu carro vai virar o volante para a esquerda. Eu não, mesmo vou fazer, ela não faz isso. A pessoa, eu posso falar, vira para a esquerda, se a pessoa quiser seguir reto, aí é aquele negócio, né? Recalculando rota. Sim. Até a hora que a pessoa entra no esquema. Aí se acha o caminho. Certo? Não vai conseguir Olha lá, fazer Bruna falou sim. Bruna, logo após vou entrar em contato com você, chamar ela no WhatsApp e a gente vai conversar, tá bom? Vou dar para você o apoio que você precisa aí. Tá bom? O que mais, Fá? Bom, vamos ver aqui, né? Bom, pessoal, manda pergunta aí, né? Se eles não perguntarem, passa a voz deles. Então, é o que eu tô fazendo. Sabe o que aconteceu com você? O que aconteceu Eu vou te comigo? contar o que aconteceu com você. Pessoal, vocês deixaram a Fabiana mal acostumada. Nossa, não, eu já fiz Vocês bastante. começaram a fazer a pergunta e agora ela está esperando de vocês. Se não tiver a pergunta deles, Calma, manda vocês. gente, agora você foi injusto comigo agora. Ó, coitadinha, eu tô morrendo de dó. Olha que papo de vítima. Vitimismo Pois comigo não funciona, olha, tá? Coitada de mim. Não, põe aí. Coitada de mim, olha que vítima. Não, Quero eu fiz papo de propósito, líder. eu Quero fiz papo de propósito. líder, vai. Manda brasa. Vamos lá. É que os nossos vídeos, gente, era de 20 minutos, 30 minutos. Agora a live tá sendo de 1 hora. Pois é. Mas hoje pode voltar a ser 20 minutos, 30 minutos, se o pessoal não falar nada. A Olha lá, Bruna também é vítima, viu? Viu? Falamos Aí, junto, gente. E aí, Bruna, legal. É verdade, Bruna. Mas olha, muito bom, Bruna, que se você não estivesse perguntando, sabe o que eu ia fazer? Tchau, tchau, boa noite. Pois é. Acabou. Verdade. Fala, tem mais alguma pergunta? Senão eu vou embora. Se ninguém perguntar mais, eu vou embora. Né? Deixa eu ver aqui que não foi perguntado ainda aqui. Bom, eu já perguntei sobre de um, de outro, né? Olha, eu nunca sofri bullying. Então eu sofri assim, né? Fez de pouco. Eu não fiquei com raiva da pessoa, eu tenho amizade até hoje com essa pessoa e eu nunca toquei nesse assunto. Ela nem sabe, acho que na época também não existia esse nome bullying, né? Ninguém sabia o que era isso. Mas essa pessoa sabe que me chamava de magrela, 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 sempre foi magrela. Mas eu tinha nome. Então não era legal, eu não gostava. Certo. Acontece, será, com pessoas que sofrem bullying e que no futuro, dali pra frente, ela cria uma inimizade, ela fica com rancor das pessoas e não querem contato mais? Pô, demais. Tem gente que não consegue se relacionar bem no trabalho, não consegue se relacionar bem com familiares, não consegue se relacionar, não tem uma amizade verdadeira. Por quê? Porque às vezes foram tantos traumas naquela fase da infância, da adolescência, tantas dores causadas por ser humano, ele fica o quê? Arredio. Acontece e muito isso daí. Só que a pessoa ela não entende por que ela tem essa reação. Porque às vezes o que aconteceu, às vezes o bullying foi, sabe aonde? Foi no jardim da infância. Sim. Sabe? E a pessoa não entende isso daí. Então, às vezes foi uma questão, por exemplo, de um abuso sexual. Né? Justamente naquela fase onde a pessoa está criando sua identidade, não tem defesa, não tem compreensão de tudo que está acontecendo. Sim. E, logicamente, é igual você pegar um animal de circo que vai sendo maltratado. Ele passa a ter o quê? Medo de contato com o ser humano. Então acontece sim, com certeza. E ele acaba atacando, né? Se aproximar dele, Ele mas ataca. por defesa, por medo que ele ficou. Por medo, exatamente. A Luana O bicho colocou. acuado ataca. Sim. Assim como fica o ser humano, com medo. Lógico, Mesma nós somos o quê? Animais, não somos vegetais. Sim. Somos animais, nós atacamos quando estamos acuados. Lógico. A Luana colocou assim, também sofri muito quando era pequena
por ser chamada de menino. Uhum. E a Bruna colocou aqui, esses apelidos causam trauma e muita insegurança. Eu tinha um trauma, por isso que eu te perguntei isso também, né? Se a gente acaba praticando bullying com a gente mesmo. Mas, além de eu ser chamada de magrela, quando eu ia comprar roupa, nenhuma roupa servia em mim. Uhum. Eu já estava com uma idade já de adolescente e só tinha roupa infantil. Sim. Causa inicial, chamada de magrela, já criou ali uma conexão, uma teia sináptica em relação a esse assunto. Causa secundária, a calça não serviu, reforçou essa teia sináptica de que sou magrela, sou inadequada. Aí chega no momento da fase adulta, a pessoa entra naquele processo de bulimia. Ela acha que é porque terminou o namoro. E na verdade, você tem que ir lá na causa inicial, que ela nem lembra que ela foi chamada de magrela, e nem lembra que ela ia colocar a calça e a calça não servia. Porque era muito larga, não achava roupa. Mas ela acha que a bulimia se desenvolveu quando levou fora do namorado. Uhum. Entende onde que está o negócio? Tem que ir lá na causa inicial e depois você vai destrinchando tudo. Opa, você achou a causa inicial, ressignificou, às vezes tudo que está em volta acaba sendo ressignificado. Às vezes não. Mas poucas vezes aquilo que a pessoa acha que é a causa verdadeiramente. Sim. Entender isso é muito importante. Por isso que não adianta ficar ali somente com livre associação, 10, 20, 40 sessões. 20 anos, como a gente viu o caso já. Sim. Pessoa 20 anos com psicanálise não resolvia. É o caso da... E aí a gente soube desse caso, gente, 20 anos com psicanálise, depois de 20 anos que o cara botou dinheiro no bolso, o cara vira pro cliente, pro paciente e fala o seguinte, olha, teu caso não tem jeito, eu vou te indicar pro hipnoterapeuta. Olha o que aconteceu, nós ficamos sabendo nesse carnaval sobre esse caso. Sim. É grave isso daí. É muito grave acontecer um negócio desse, porque imagina 20 anos que a pessoa poderia estar vivendo uma vida com uma qualidade muito maior do que viveu. Uhum. No caso, um exemplo, né? Por exemplo, a depressão. A pessoa perdeu um ente querido, perdeu um marido, um filho, né? Muito chegados, muito próximo, e entrou em depressão. Uhum. Qual foi a causa da depressão? Entrou em depressão porque perdeu o filho. Uhum. Não, nunca é só por causa disso, né? Na verdade, já vem um monte de coisas que vão se juntando, e ali foi a última gota d'água. Ali ela apareceu, né? Sim. Ali. Luana, eu gostei muito do que você colocou agora, que hipnose resolve, mas eu vou oferecer uma visão alternativa a isso que você postou aí. A hipnose, ela não resolve nada, na minha visão, tá, Luana? Não quero discordar de você, mas a hipnose não resolve nada. Porém, agora eu vou concordar com você, tenho a certeza, isso eu garanto, que a hipnose é a melhor ferramenta para a pessoa resolver, né, exorcizar os seus demônios através dessa ferramenta chamada hipnose. Aí eu concordo plenamente com a Luana. E acredito até que foi isso que a Luana quis dizer. Sim, sim. Né? Mas só fazendo aqui uma observação. A hipnose ela não resolve. O que resolve é a própria pessoa que através da hipnose, da auto-hipnose, que nem hipnose existe, né? Auto-hipnose, o que acontece é que tem um hipnoterapeuta só para criar indução, mas se a pessoa não der consentimento, não acontece esse fator de transe. Então, a hipnose não resolve. O que resolve é a própria pessoa que utiliza a melhor ferramenta para ressignificar os seus traumas, seus medos, suas fobias, através dessa ferramenta maravilhosa e a melhor que existe, que é a hipnose. E eu garanto que é melhor, gente. Isso daí eu garanto. Certo? Mas se a pessoa não quiser, resolve? Não, de jeito nenhum. Né? Aí a Luana falou, sim, é bem isso. Luana, você mandou muito bem, tá? Diga-se de passagem, concordo com você. Se você perguntar assim, entre todos os procedimentos que existem, qual que resolve? Eu ia apontar na hora, hipnose resolve, igual você falou. Mas aí eu só tive que fazer uma observação para quem não conhece realmente essa questão, só para... Sim, acha que o hipnoterapeuta vai colocar a pessoa em transe e vai resolver todos os problemas dela.
Sim, sim. Não, isso não acontece. Dá uma lida aí, que a Luana colocou. Hipnose não existe, é coisa da sua mente. Pois Ótimo. é pura imaginação, né, Luana? Luana, adivinha quantas pessoas eu já hipnotizei ao longo da minha vida profissional? Vou esperar aí, você arrisca um número aí. Nossa, me hipnotizou desde quando eu te vi a primeira vez. Ixi, declaração de Oh, amor meu aqui, tá Deus. vendo? Que show! Vai me deixar vermelho? Não, você não vai conseguir, não. Não, eu nunca mais voltei do trânsito, estou hipnotizada até hoje. Ó, então o negócio empatou, porque... Gente, pior que, ó, vocês conheceram a nossa história? A hora que eu... Epa! Ó, estourão desse, ó. Água Minalba, não vou fazer propaganda não, tá? Água com gás, delícia aqui, misturando com o meu limãozinho. Mas, pessoal, não vou fazer propaganda, mas de todas as marcas, a que eu mais gosto é a Minalba, tá? Diga-se de passagem. Então, o que acontece é que eu e a Fabiana, quando a gente se encontrou, já na adolescência, né, se reencontrou, foi assim, ó. Pum, os dois ficaram parados, né? Hipnotizados, ó, viu? Ah, a Luana acertou. Nenhuma, não hipnotizei nunca ninguém na vida. Exato. Foi auto-hipnose, só dei a sugestão. Mas quando a pessoa fecha os olhinhos e entra naquele estado maravilhoso de relaxamento, gente, ela já estava hipnotizada bem antes. Certo? Certo. Com o zóio aberto, aquele zoião aberto assim. Né? Show de bola, Luana. A Luana, só 2 na live. Pois é. Pois é. Tá conseguindo ler aí, Fá? Não, mas 3, Luana, conta comigo. Eu estou hipnotizada também. Ah lá, ela continua com as suas declarações Claro. aí, Fabiana Marques. Mas enfim, é importante, se você é educador, ter a coragem de peitar quem pratica o bullying. Né? Eu vejo muitos diretores também de escolas. Hoje os professores têm medo dos alunos. Os diretores jogam toda aquela bronca na mão dos professores e fica isolado na sua sala, trancado. Pais, também não espere do diretor da escola, não espere dos colegas, dos professores. Observe seus filhos, observe seus filhos. Observam bem os seus filhos, porque toda mudança sem um aparente motivo para que ocorra no comportamento do teu filho é sinal de algo muito sério. Pode ser bullying e pode ser até mesmo uma questão de abuso sexual por parte de um adulto. E o que é pior, não sei se você sabe, mas na esmagadora maioria das vezes, a pessoa que abusa de uma criança é uma pessoa que é muito próxima e de confiança dos pais. Costuma ser. Parentes, às vezes. Raramente. Ó, Rogério. É. Olá, Rogério, meu grande camarada. Rogério tá Tudo atrasado bem? hoje, hein? Muito boa noite. Tá atrasado, mas o Rogério ele Cadê a Juliana? não dá ponto sem nó. Cadê a Juliana? Cadê? Né? Mas é realmente raras vezes acontece de um estranho ou uma pessoa assim bem distante chegar e cometer um ato desse, né? Sabe por que é quem tá difícil? muito próximo. Você sabe por que é difícil uma pessoa distante cometer esse ato? Que a criança não fica tão próxima. Não, não é nem só por isso. Ele não tem acesso à criança. Geralmente é algum transeunte que está passando na rua. Acontece de gente chegar e oferecer É um muito guarda-chuva, raro. doce, presente, brinquedo. Mas é muito raro É ir por raro. essa via. Geralmente é aquela pessoa que ninguém desconfia. Às vezes... Ah lá, a Juliana tá assim, ela tá quietinha lá, ó. Ah, legal. Mande aí os nossos abraços, né, pá? É isso aí. Pra Juliana, tá bom? Vocês são muito especiais aqui, Rogério e Juliana. Vamos lá, vamos participar. Estamos falando sobre bullying aqui, mas principalmente sobre observação, Rogério, que os pais precisam ter na alteração do comportamento dos seus filhos, quando essa alteração comportamental aparentemente é sem motivo. Sim. Que geralmente pode ser o quê? Bullying na escola, ou pode ser até mesmo um abuso sexual. E o abuso sexual, geralmente, quem comete, às vezes é o tio,
a tia, Primo. primo, Tem muito de... irmão. É tio e primo, parece o que eu Às mais vezes é o ouço. pai, às vezes é a própria Sim. mãe. Sim. Observe a conduta do seu E filho. o vizinho, né? Às vezes é o vizinho, às vezes é o pai do Muito amiguinho. vizinho. Exato. Gente, não estou querendo causar aqui um terrorismo, tá certo? Mas, olha lá, Juliana. Juliana deu boa noite. Boa noite, Juliana. boa noite, Seja Juliana. bem-vinda. E mais assim, não é causar terrorismo. Mas, meu Deus do céu, é o teu filho. Só isso. Né? Então, é ficar atento. É ficar atento porque... Porque isso daí é um negócio que arrebenta com o ser humano pro resto da vida, né? A não ser que seja feito um retrabalho muito bem feito. E você, pai e mãe, não vai ficar sabendo. É o mais difícil acontecer. É um dia ele ficar sabendo. Né? Vai lá contar como é que fala? Na terapia, ele vai acabar contando. Ou para um amigo, ou quando casar, né? Conta para a esposa, para o marido. Mas pai e mãe, eles vão poupar. Vão poupar. Eles vão poupar. Vão poupar, sim, com certeza. Até porque, geralmente, quando a pessoa começa a se dar conta realmente do que aconteceu, do estrago que foi feito, essa pessoa já está na fase adulta. Na fase adulta, o que ela quer? Ela quer poupar os pais de culpa. Sim. Né? Porque é aquele negócio. Gente, todo mundo é suspeito. Se entender isso, fica tudo mais fácil. Todo mundo é suspeito quando há uma alteração comportamental no teu filho, na tua criança, sem nenhum motivo aparente. Esses dias colocaram uma reportagem, eu vi aqui. A mãe acho que estava desconfiada. E ela deixou um celular gravando e saiu. O padrasto estava Olha aí, gente. violentando a menina. Tinha Isso 9 acontece anos, muito. não sei A maior quantos. parte das vezes é uma situação dessa, uma pessoa muito próxima e de confiança que comete o De dentro de abuso. casa, né? O que a Luana A colocou Luana aí? colocou assim: Luciana, irei conversar com os pais, professores e a diretora sobre esse assunto. Faço parte de um grupo da escola, na verdade de 3. Olha, Que bom, sensacional. maravilhoso. Temos que alertar hoje em dia. Ô Luana, e se porventura você quiser conversar posteriormente sobre isso daí, se necessário for, Palestra, conversar aí com a diretoria de ensino da sua cidade, eu me desloco até a tua região, a tua cidade, para uma palestra, tá? Para a gente estar falando sobre isso, estar debatendo sobre isso, pode fazer um seminário, pode fazer um workshop sobre isso, sobre toda essa questão. Conte conosco, caso você ache aí que realmente a gente possa colaborar de uma forma mais efetiva na sua região, para que essa possibilidade de violência com a criança, que é o futuro, né, da nossa sociedade, que isso possa gerar um adulto realmente com uma série de problemas, né? Eu gostei muito do que o Vinícius falou nesse carnaval, lá no curso que nós fizemos. Pessoas traumatizadas traumatizam pessoas. Exatamente. E pessoas traumatizadas por pessoas traumatizadas começam a traumatizar uma comunidade. Uma comunidade traumatizada traumatiza uma cidade. Uma cidade traumatizada pode traumatizar um estado. Um estado traumatizado, ele traumatiza um país. Um país traumatizado, ele traumatiza um continente. Traumatiza um continente. Um continente traumatizado pode traumatizar a humanidade. Exatamente. É o efeito borboleta, gente. Então, cabe a cada um de nós que temos informação levar isso daí adiante. Né? Alertar mesmo, né? Alertar, com certeza. E para os pais, muitas vezes, a maioria das vezes está tudo bem, porque os Sim. filhos não reclamam. Não reclamam. Falar, eles não vão contar. A criança geralmente se recolhe. Sim. Até porque a criança, porque Medo, vergonha, né? medo, vergonha, culpa, Também, verdade. sentimento de ter feito algo sujo, algo errado, e muitas vezes a criança sofre ameaça. Olha, Mas eles procuram pôr a culpa se neles, você né? contar isso pro seu pai e pra tua mãe, eu mato os dois. E eles procuram pôr a culpa, né? A culpa foi minha. Sim. O que você vê de adulto falando que sentia nojo de si mesmo, depois que foi abusado quando criança, gente, é uma coisa impressionante.
Verdade. A Luana, beleza, irei conversar com eles. Provavelmente terei reuniões logo. Legal, Luana. Conte conosco. Tá? Se a sua cidade, a direção de ensino da sua cidade entender que esse trabalho possa ser útil, né? Conte conosco, porque a gente quer levar adiante o máximo que a gente puder. Sim. Desses valores humanos, né? É a nossa missão, nosso propósito, né, Fá? Exatamente. Mais alguma coisa, Fá? Não, só. Se não aparecer pergunta aí, você não fizer mais nenhuma pergunta, eu vou me despedir da turma. Pois é, vamos pra balada então, né? Vamos pra balada. Minha balada, sabe o que vai ser, gente? Travesseiro, lençol. Olha, prometeu que assistiu um filme comigo. Opa! Qual que vai ser o filme mesmo? Sem Limites? Sem Limites. Hoje eu assisti na Netflix Sem Limites, tá? É um filme muito legal. Tem ali, é ficção. Sim. Mas tem umas questões de rapport, da mente, assim, sensacional, né? Então a gente vai assistir hoje, é ficção, mas tem coisas ali muito, assim, fantásticas para se observar nesse filme. Olha lá, Rogério, tá pensando lá, ó. Ainda nem sei que pergunta fazer. Como faziam com o Ayrton Senna, né? Acelera, Rogério! Faz isso não, o que, Luana? O que, Luana, que não é para fazer? Não Diz é pra aí. ir embora, não é pra assistir o filme. Vamos assistir um filme Sem Limites, né? Sem limites agora. Pois é. Sem horário pra dormir, sem horário pra acordar. É, daqui a pouco eu vou pôr meu pijama, né? Vai, né? Gente, eu ganhei um pijama tão lindo, mas tão lindo que eu quero ficar com o pijama o tempo todo, eu só tiro pra dormir. Pra não amassar. Pra não amassar. O pijama é tão lindo que eu só tiro pra dormir. Se eu puder, eu fico o dia inteiro com ele. Legal. Tá engraçadinho hoje, viu? Como é que você fala? Comi palhacitos. Comeu palhacitos. Pois é. Vamos lá? Vamos aí, Rogério. A pergunta, Se o Rogério não fizer rápido, pergunta... Rogério. Tem que ser rápido, daí sai aquela lá do fundo. Ah, o Rogério quando manda as perguntas também é bala, igual da Luana, igual da Juliana, Pois igual da... Juliana. Agora, o que aconteceu com o Dal? Não é pra sair. Ah, não é pra sair. Luana, pior que eu quero tirou continuar. férias. O Dal tirou férias, né? Agora, Luana, minha vontade é ficar aqui até amanhã. Mas se não tiver pergunta, Pois né? é, a gente vai fazer o que aqui? Senão eu vou ficar repetindo o que eu já falei, né? É mesmo. Legal, minha amiga, meus amigos. A gente já pegou bem no ponto, né? Eu acho que sim, Olha lá, pessoal. Rogério, a verdade que uma criança fica sempre medrosa. Uma Fica criança mesmo, que é né? acuada, uma criança que não tem defesa. Veja bem, a criança, ótimo. Rogério, sensacional. Nós adultos, nós temos assim o seguinte, olha lá, o que é preciso fazer para extrair isso dela sem traumatizar mais? Agora uma pergunta também sensacional. Ah, Luana, sonhos lúcidos. Vamos falar sobre sonhos lúcidos sim, Luana. Na semana que vem a gente fala, né, Fá? Sim. A gente vai tirar falar assim. o trauma dela e não... E esqueci o que eu ia falar. Vamos lá. Vamos lá. Como extrair e isso a dela? culpa, né? Não deixa... Exatamente. Bom, não tem jeito. O trauma já está colocado. O que vai ter que começar a se trabalhar é a construção da... Aproveita e faz um resumo. Deixar ela curiosa. Deixar ser curiosa. Semana que vem vai ter, eu garanto, Luana. Mas aí já está programado para ela, né? Que ela pediu. E é legal, gente, para todo mundo, o tema que a Luana solicitou, sonhos lúcidos, é sensacional. Interessantíssimo. Interessantíssimo. E a gente vai abordar na semana que vem, com certeza. Agora, gente, é o seguinte, Rogério, a criança, quando ela passa por isso, ela já está traumatizada. Vai ter que se visitar o trauma, vai ter que se visitando ao trauma, ajudar a encontrar recursos, construir resiliência. Né? Existe maneira de se tratar assim. O que eu indico, Rogério, no caso de uma criança assim? Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu poderia tratar crianças aqui, né, com o nosso trabalho, ou adolescentes, só que assim, a minha opção é trabalhar com adultos. Mas tem muitos profissionais, principalmente existem hipnoterapeutas que são especializados no nicho de crianças e adolescentes. É muito interessante levar, no caso, procurar um hipnoterapeuta que seja especializado nesse nicho crianças e adolescentes. Sim. O trauma está feito,
é um negócio que não tem muito o que se fazer em termos de querer evitar que o trauma se forme. Entrou ali e traumatizou. Uma criança, agora sim, por que a criança fica medrosa? Nós, adultos, né, nós temos uma coisa chamada fator crítico. Ele começa a se formar lá para os 7, 9 anos. E ele vai, né, se desenvolvendo ao longo da adolescência. E chega na fase adulta, você tem ali o seu fator crítico, você julga, você analisa, você racionaliza. Uhum. Só que uma criança não tem. E o que acontece com essa criança sem o fator crítico? Que o fator crítico é quase que uma barreira, gente, entre o consciente e o subconsciente. Então muita coisa bate ali e não entra, porque você já tem o fator crítico. Por exemplo, Papai Noel não entra no adulto. O fator crítico está lá que não deixa o Papai Noel entrar. A Cuca não entra, o Saci Pererê não entra como uma verdade. Sabe que é uma fantasia. A criança não tem esse fator crítico, então tudo vai entrando. O que acontece então com uma criança que sofre um abuso ou um bullying? A criança tem defesa? Na qual idade? Uma criança, até Não. 7, 9 anos, quando ela não tem o fator crítico. Não. Ela não tem defesa contra o adulto. O adulto é muito mais forte, um grupo de crianças é muito mais forte. Uhum. Como ela não tem fator crítico, ela vai generalizar demais Sim. aquele evento. E o que ela generaliza? Eu sou frágil, eu não tenho defesa, o mundo é agressivo, o mundo maltrata, o mundo agride, o mundo bate, o mundo faz sofrer, as pessoas são perigosas, as pessoas são maldosas. Uhum. E ela se retrai. Isso vai explodir lá, por exemplo, num casamento que não deu certo, porque imagina, se o ser humano é agressivo, pessoas são agressivas, pessoas são maldosas, pessoas machucam, imagina a primeira discussão que tiver, como que vai ser para essa pessoa que não teve defesa naquele momento e generalizou tudo isso no nível subconsciente, imagine como que ela vai interpretar essa discussão, às vezes acalorada, que às vezes acontece em casais, com o seu cônjuge. Vai vir tudo à tona, só que ela não vem claramente. Só vem aquele medo original quando ela não tinha defesa. Sim. E aí pode se estragar toda uma relação por causa de um detalhe desse, que é um detalhe muito maior do que o contexto sistêmico da coisa. Sim. Até mesmo, só para completar, né? O Zingri colocou aí, como evitar trauma, alguma coisa assim, né? Primeiramente, todos nós temos traumas. Todos somos Não traumatizados, não tem jeito. Qual o primeiro trauma? Quando começa o nosso primeiro trauma? É no parto. Começou Imagina, ali, você já tá lá está com quietinho, trauma quentinho, instalado. todo protegidinho. Daqui a pouco entra um negócio aqui que arde, né? Entra e já ativa o pulmão. Meu Deus do céu. Você já respirou, você já engoliu, já entrou água pelo nariz quando você estava embaixo d'água? Deve ser um negócio medonho desse que acontece com o bebê, que estava sossegadinho lá quando entra o ar. Ainda toma um tapa na bunda, né? Ainda toma um tapa na bunda. Quer dizer, você já chega apanhando na vida, né? E dependendo, se tiver um bochechão muito grande a criança, às vezes apanha na cara. É um perigo isso daí. Eu que, né, fui gordinho aí, devo ter levado na cara, porque eu devia ter uma bochechona, né? Que toda tia que chegava, gente, era aquela coisa. Ai, que belezinha. Nossa, isso daí era o fim pra mim. Nossa, imagina quem Né? nasce, então, a forceps. Pois é, Gente, que é um trauma. trauma. É um Trauma trauma enorme. muito grande. Agora a Luana colocou aqui, ó, tô com saudade já, e quando a criança vê muitas discussões entre os pais, quer dizer, as duas referências que ela tem de adulto não se entendem. Lembrem-se, gente, crianças copiam adultos, principalmente aqueles que são as suas referências. A maior referência de uma criança que é? Os pais. Os pais. Se os pais não se entendem, ela começa a ver isso daí como algo natural. Se o pai grita com a mãe ou a mãe grita com o pai, ela começa a entender que a maneira de resolver o problema é no grito. Exato. Se o pai bate na mãe ou a mãe bate no pai, o que ela está aprendendo? Que é na porrada, desculpa o termo, mas é na porrada, que é para marcar mesmo aí no seu subconsciente, para na hora que você
pensar em discutir com o seu cônjuge na frente dos seus filhos, ela vai interpretar que é na porrada que se resolve as coisas. Só que um dia ela vai ser adulta. E essa criança está lá dentro. Aí ela está no mercado de trabalho, ela está numa rua, está numa discussão de trânsito. O que ela vai pensar? Mostra o dedo, mostra 3 dedos, xinga de palavrão. Aquilo que ela aprendeu na sua infância. Desce do carro para dar uma porrada. E quando ela se casar, vai fazer a mesma coisa. Vai fazer a mesma que coisa. Tem que discutir, a brigar, não ser que ou aconteça o quê? Assistam esse vídeo, gente, tem no YouTube, Vida Maria. Assista esse vídeo, tem no YouTube, Vida Maria. Como que a criança, como que esse ciclo da desgraça vai se repetindo gerações a gerações de uma mesma família, até que uma pessoa ali dá um estralo e fala, peraí, meu, que é isso na minha família? Que sina é essa? Ele quebra essa sina com a sua atitude e vira a história de um sobrenome. Mas, gente, é um curta-metragem fantástico. Vida Maria, você vai entender o que eu estou querendo dizer. Assista lá, Vida Maria. Né? Então, a criança ela aprende com os pais. E o negócio vai se repetindo, se repetindo, se repetindo, se repetindo, se repetindo, se repetindo, geração após geração. Olha lá, a Luana colocou aqui, ó, concordo, aqui perto de casa tem um caso desse tipo. A gente vê muito, isso é um caso assim, bem comum, né, de se ver, porque hoje em dia, infelizmente, tá muito agressivo, né, as crianças crescem agressivas. A criança, às vezes, com 2 anos, já está resolvendo o tapa. Sim, tanto é que tem criança que se joga no chão, fazendo Se birra, joga taca a no cabeça chão, no e chão. às vezes chuta o pai, chuta a mãe. Chuta, tapa chuta na cara. estranho. Já vi dando tapa na cara. Tapa na cara. E quando é pequenininho, tem pai que até incentiva, acha engraçadinho, incentiva, provoca a criança para aquilo. Verdade. Tá certo? Esse tipo de Sim. brincadeira não serve para nada, gente. Não serve. E o menino é muito mimado pela mãe. Pois é. Pois é. Infelizmente. E aí é um outro assunto que a gente vai conversar numa outra live, provavelmente na semana que vem. A Luana tá trazendo ideias fantásticas. Os mimos. Os mimos. Porque, gente, a gente vai botar esse tema. Você sabe quais são os pais ideais? Sabe, Fá? Os mais bravos. Não. Senão vai formar um adulto bravo. É. Qual que é o tipo de pai ideal? Pai e mãe ideais. Os pais ideais. Que dialogam. Sim. Mas os pais ideais agora... Aquele que não dá tudo na mão, né? Que tem uma troca, né? Você dá e recebe. Eu vou falar isso daí a fundo numa live sobre o Rogério. O que? Ele é mimado ou ele mima? Ele é mimado? Não, ele é o pai ideal. Isso que eu entendi. Ele é o pai ideal? Ele é o pai ideal. Legal, muito bom, Rogério. Mas veja bem, um pai ideal, uma mãe ideal, os pais ideais são aqueles que se fazem desnecessários na vida dos filhos o quanto antes. Isso é um sinal que os filhos aprenderam a lidar com as suas frustrações, aprenderam a lidar com seus traumas, aprenderam a lidar com a vida e estão prontos para enfrentar a fase adulta. Tem cara que com 50 anos, 60 anos, ainda precisa do pai e da mãe. Os pais são presentes, Pai, necessários. Pai, mãe, perfeito, na verdade não existe, né? Nunca vai existir. Porque não tem como. Você também tem os seus erros Posso ali chocar? que vai passar de choque. Não existe pai e mãe perfeitos. O que existe muito é pai e mãe esculhambado. É tudo esculhambado? Eu não vou dizer que é Esculhamba tudo esculhambado, mas o que não é criancinhas. esculhambado é semi-esculhambado. É semi. Faz muita caquinha Faz. E pior, na criação dos filhos. achando que tá fazendo bem. Né? Exatamente. Não é por maldade. Exatamente. Mas, vamos lá, né? Luciano, Faz e quem é parte. você para falar isso se você nunca foi pai e mãe? Eu sou aquele que observa do lado de fora. Aquele que observa estudos sobre isso. Aquele que não está envolvido emocionalmente na criação de criança nenhuma. Eu estou envolvido simplesmente como observador da questão. Pois é, mas tem um lado bom da história. Se os pais também não errarem conosco, como que a gente vai aprender a viver e a lidar com situações? Faz parte da vida. Então, hoje eu estava falando com uma pessoa aqui sobre isso.
né? Um pai e uma mãe que não sabem lidar bem com os... vai gerar trauma, vai fazer caquinha na criação, não tem jeito. Isso daí é normal, gente. Quem que é perfeito? Não tem. Vai fazer caquinha na criação mesmo, e vai fazer mais caquinha, vai fazer mais... vai cometer mais erros do que acertos na criação dos filhos. Isso é fato, gente. Isso seria prepará-los para a vida também? De uma certa forma, sim. Considerar isso? O trauma, olha só o que eu vou falar, gente. Fabiana aqui puxou a minha língua legal agora. Sem trauma não tem resiliência. Verdade. É verdade. Sabe aquela frase do filme Batman Begins? Que não é nem do filme, foi utilizado pelo filme. A hora que o Bruce Wayne, que é o Batman é o Bruce Wayne, a mesma pessoa, só o pessoal do filme que não sabe, que não reconhece queijo dos outros, que é a única coisa que é pra fora da máscara, não reconhece os olhos. O que acontece é o seguinte, o Bruce Wayne, na cena do filme, ele cai, né, lá no meio dos morcegos, onde gera o trauma, e ali tem um mordomo, esqueci o nome do mordomo lá do Bruce Wayne, e ele fala, jovem Bruce, sabe por que caímos? Para aprendermos a nos levantar. Perfeito. Ou seja, o trauma gera resiliência. Sem trauma não se gera resiliência. Aliás, o trauma não gera resiliência. O trauma é parte fundamental e integrante do desenvolvimento da resiliência humana. Sem trauma não há resiliência. O trauma não gera resiliência, mas sem ele não há resiliência. Certo? O que mais tem aí? A Luana colocou assim, é verdade, tem adulto que dá bebida para crianças, etc. Não falo mais isso, né? Deixar para a próxima live. Ah, tá. Mas pode falar, Luana. Quiser falar mais nessa live, a gente manda a brasa aqui. Tá legal o papo. Gostei. Show de bola. Pois é. Pois é. Bom, todo adulto foi criança um dia, né? E toda criança será um adulto, a não ser que ela seja... Eu vou dizer para você mais ainda. Todo adulto é uma criança hoje. É. A criança nunca morre dentro do adulto. Não mesmo. A minha, pelo menos, está viva. A primeira chance que ela tem, ou ela vai aparecer na forma de um comportamento indesejado, ou na forma de um extravaso ali, né? Revelador. Por exemplo, você vai lá para a montanha-russa. Quem que está gritando lá? Com aquele sorrisão. Verdade. Gente, quando eu tinha 12 anos, eu tive numa viagem com meu pai e meu tio lá para Disney. E eu lembro uma coisa que me marcou naquele passeio, foi na Disney, no carrossel enorme que tem lá. E nesse carrossel eu via crianças, adolescentes, adultos e idosos de mãos dadas dando risada no mesmo carrossel. Delícia, né? Essa criança tá lá o tempo todo. Isso é muito bom. Muito bom. Bom, certo? Gente, Vamos pro fim de semana? Vamos lá, né? Vamos guardar lá. para a segunda? Segunda-feira tem mais. Não, a gente fala tudo aqui em uma só, né? Verdade. Então vamos lá, vamos despedir desse pessoal maravilhoso. Quem perguntou, perguntou. Quem não perguntou? Pergunta segunda-feira. Pergunta segunda-feira. Então, Fá, vem pra cá pra gente despedir. Já agora já virou tradição. Vem pra cá, exatamente. Vem pra cá, Fabiana. Vai pra lá, vem pra cá. Oi, vamos lá. Oi. Pois é, vem aqui do meu lado. Aí, tô eu com a minha loirinha do lado, minha alma gêmea. Vamos dar um tchauzinho pra eles? Vamos lá. Ok. Bom, quem estava no meu perfil e não curtiu a página, não sei o que aconteceu, porque já era o perfil. Você que está no grupo Mentes Vencedoras, você que está no perfil da Fabiana, vem para a página para interagir mais com a gente, curta a página. Você que está assistindo esse vídeo, já depois, não mais ao vivo, mas já depois do nosso canal no YouTube, inscreva-se, porque no canal do YouTube tem coisas que não vêm para cá, para o Facebook. Então inscreva-se, clique no sininho para você estar atualizado sempre com tudo que a gente tem aqui para oferecer. E eu que agradeço, tá, gente? Agradeço mais uma vez esse carinho de vocês, essa audiência de vocês. Vocês são sensacionais e a gente faz com muito amor. Então, minha loirinha linda, dá um tchau, tchau para essa turma maravilhosa aí.
Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima live, segunda-feira, no nosso encontro marcado. Aí, coraçãozinho! Coraçãozinho subindo aqui. Pois é. Então, nosso encontro marcado às 22 horas na segunda-feira. Na segunda-feira, ótimo final de semana para você. Aproveite, juízo. Tá bom? A gente se vê na segunda. Até mais. Beijão a Gratidão. todos. Beijo a Tchau, todos. tchau. Tchau, tchau.